Galerinha do Enem, tudo bom? Bom, sou Lula Borges, sou professor do Quero Aprender, do projeto Quero Aprender, e a gente vai saber um pouquinho sobre a história da arte, sobre técnicas de arte, sobre como é que a disciplina artes ela é colocada dentro das provas do Enem. Tá certo? Existem questões que você pode passar 1 ano, 2 anos sem ver, mas elas estão lá e um dia vocês podem ver, tá certo? Bom, vamos começar com a arte antiga, né? Começar logo pela pré-história, e aí depois a gente vai aos poucos discutindo e descobrindo novas formas de perceber as técnicas e a história e os artistas que eram criados, que criavam a arte desde o começo, né, da história da humanidade. Falar em humanidade, quando você pensar em humanidade, você pensa também que ela já nasceu fazendo arte, né? Historicamente, o material artístico ele começou a ser desenvolvido há cerca de 40 mil anos, 45 mil anos. É tempo, né? É tempo para danar. Nossa, como é tempo. Enfim, é uma arte antes da história. A história começou há cerca de 10 mil anos, mais ou menos, né? Lembra da musiquinha? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Bom, a história nasceu mais ou menos, né, 15 mil, 10 mil anos atrás, a partir dos registros da linguagem. Como a arte é uma linguagem, a arte é uma forma de contar história. Só que é uma forma de contar história não com letrinhas, mas de várias outras formas de percepção que o ser humano pode ter, tá bom? Bom, pré-história. O que é que a gente pode imaginar sobre o que é a pré-história? A arte naquele tempo não era necessariamente arte, sabe? Era só uma necessidade mesmo que o ser humano tinha de registrar, de fazer as suas, o que acontecia, né, o cotidiano, né, daquele tempo. E principalmente era uma coisa muito ritualística. Por exemplo, tem aqueles desenhos nas cavernas, né? O pessoal desenhava e tal. E aí a gente dizia, mas por que ele desenhava? Era um tipo de ritual. Eles matavam um animal, caçavam um animal, matavam um animal, pegavam o sangue do animal e dizia, eu matei você. E eu vou registrar isso. Aí pegava um pincelzinho, né? Pegava um galhozinho, o dedo, desenhava o animal. Ou desenhava alguma dança que estava acontecendo naquele momento. Tem muito material antropomórfico, né? São desenhos voltados para o ser humano, né? Tem muito material voltado para o desenho do próprio ser humano. Mas também tem, os mais conhecidos são os dos animais. Ritualístico pelo fato de que quando eles desenhavam aquele animal, ou eles pegavam a cabeça, né? Cortavam a cabeça do animal, e aí vestia a cabeça do animal, né, e fazia uma encenação do que aconteceu na caça. Cara, ele foi daquele jeito, matou daquele jeito, botou a lança e o animal coloca na máscara, né, do animal. E tudo isso era um tipo de ritual. Eles tinham que fazer isso, eles necessitavam fazer isso para dizer, eu sou mais forte do que a natureza. E é claro que nesse momento, né, quando surgiu as artes visuais, as 3 linguagens, né? São 3 linguagens. Artes visuais, artes cênicas, que pode ser performance, teatro, dança, e também a música, né? As artes musicais. Quando surgiram essas 3 artes? Justamente nesses 40 mil anos atrás, quando matava o animal que encenava, bom, ali já estava nascendo, né? Já era cimentinho do teatro, né? Quando eles desenhavam os animais nas paredes ou em qualquer outro lugar, também estava nascendo as artes visuais, ou faziam escultura, né? A gente vai ver daqui a pouco isso. E a música, né? Quando eles dançavam, eles precisavam de algum som, né? E aí surgiu as 3 artes, mas não era bem as 3 artes, era a semente, né? Tava começando, pessoal, tava descobrindo direitinho e tal. E aí, esse material, em termos de artes visuais, eles usavam o sangue do animal, usavam ervas,
usavam flores, usavam folhas, coisas que pudessem ter pigmento. Pigmento, por favor, pigmento é cor de tinta, certo? Pigmento é tinta, pode ser tinta em pó, pode ser tinta em pasta, pode ser tinta líquida, tinta óleo, né? Tudo isso é pigmento, certo? Tinta de pigmento, ou pigmento, tá certo? Então eles conseguiam os pigmentos a partir do sangue, né? Dos minerais, conseguiam algumas areias coloridas também, né? Para fazer um negócio mais bacaninho assim, azul. E aí, quando eles conseguiam fazer esse material, eles deixavam os registros, e esses registros estão até hoje, tá certo? As pinturas na paredes, lembrando aí, caça, ritualístico, pinturas na parede, dança, encenação, né, para fazer o que acontecia durante a caça, tudo isso tem a ver com a arte pré-histórica. Essa arte pré-histórica, a gente dividia ela normalmente em duas etapas, né? Que é a do Paleolítico, mais antiga, tudo muito mais simples, mais tranquilo. Era um regime que não era regido necessariamente por homens, né? Os homens eram voltados para a caça. Iam lá caçar, pescar, pegar as coisas, as frutinhas, frutinha, aí é coisa de mulher. Tá certo? Pegar as frutas, né? Coletar. E até as plantações, né? Enquanto os homens iam caçar, as mulheres ficavam e tinham que preparar comida. E aí foram descobrindo as ervas, né? As frutas, as plantas, né? As plantas comestíveis. E principalmente a mulher, ela gera vida. Então, por esse fato da mulher gerar vida, então a forma de governo, né? A forma deles se governarem era chamada de sistema matriarcal. A mulher é que mandava, ó, menino, olha aí, se ajeita, ô caçador, você caçou essa baleia, tá muito pequenininha, caçador, caça uma baleia maior. E aí a mulher era que mandava nesse tipo de sociedade, né? Essa sociedade também tem registros disso, né? Principalmente com as Vênus de Willendorf. A Vênus de Willendorf eram umas bonequinhas de pedra, normalmente, ou de cerâmica também, que faziam, pequenininhas, e aí tinha uns peitão, né? Tem umas ancas grandonas, né? Um cabeção e tal, e tudo isso aí era a forma de homenagear a mulher e falar sobre a questão da fertilidade, né? O homem não tem filho, o homem faz filho, mas o homem não tem filho, então a mulher tem. Então todo o poder a mulher, né, nesse primeiro tempo aí que eles faziam. O que acontecia era justamente isso, o registro dos acontecimentos, né, era uma coisa muito ritualística. Normalmente eram os feiticeiros, né, os pajés, né, aquele pessoal que feitiçaria, faziam esse material e, enfim, perpassavam para a sociedade, e aí um fazia, o outro fazia, o outro fazia, o outro fazia, e aos poucos a arte foi se tornando mais social, mais todo mundo poderia fazer. Com o fim do Paleolítico, a gente chega na nova fase, que é a fase do Neolítico. Bom, o que acontecia no Neolítico? Bom, no Neolítico, a arte ficou muito mais voltada para o que acontecia dentro do cotidiano daquelas cidades, né? Daquelas primeiras aldeias, né? Onde começou as primeiras civilizações, os primeiros vilarejos. E aí, sei lá, o menino ia embora, sumia, né? E aí a mãe fazia um bonequinho, né? Mais ou menos como estava, né? Como era o garoto, até ele aparecer de novo, ou não, né, também. E aí esses bonequinhos, né, essas formas de percepção do que é a arte mesmo, começou a tomar conta da cabeça, né? Começaram a ter uma primeira informação, caramba, o que eu faço aqui não é necessariamente um arco, né, uma flecha. Eu não estou fazendo uma lança para poder pegar um leão. Eu estou fazendo aqui uma lança que tem uma ponta, cara, e essa ponta aqui poderia ser mais bonitinha, né, bacaninha, ter mais uns detalhezinhos aqui, uns detalhezinhos ali. E começaram a fazer coisas cada vez mais artísticas, né, perfeitas.
Eu falei agora sobre a Vênus de Willendorf, mas essas Vênus eram feitas tipo com barro cru, ou seja, se houvesse uma queda de chuva, né, forte, derretia, né, então elas eram muito protegidas. Já no Neolítico, a gente vê as esculturas já com mais precisão. A gente vê as cerâmicas, né? Os potes de cerâmica. A gente, quando pensa em cerâmica, a pessoa logo, caramba, preciso colocar uma cerâmica lá na minha cozinha. Ou meu pai colocou uma cerâmica na minha cozinha, ou no quarto, ou no banheiro. Bom, a cerâmica nesse tempo necessariamente não era ladrilho, né? Que é o que a gente faz hoje em dia. A cerâmica era a criação de potes, de garrafas, de panelas, né? Tudo isso era feito com barro, né? Com cerâmica, e aí eles aprenderam a cozinhar essa cerâmica para ela caber água, né? Porque se você não cozinhar a cerâmica e não juntar as partículas do barro, não unir as partículas de barro, então ela não serve para colocar água. Então a cerâmica começou a se desenvolver muito mais no processo da cerâmica neolítica, né? Na parte do neolítico. Dentro do Neolítico também teve a criação das esculturas, né? As formas não eram necessariamente um pedaço de pedra que tinha um formato, né, do corpulento, né, daquela mulher da Vênus, né? Ficou um pouco mais... não era uma pessoa só, e várias pessoas produziam de forma diferente. Ficou mais diversificada a arte, ficou até mais... digamos assim, ficou uma arte mais brincada, né? A gente poderia brincar, eles, né, poderiam brincar com a arte, né? Colocar a arte na ponta da lança, né? Como eu falei, em um barco, na entrada de uma caverna, juntar pedras e fazer uma escultura daquelas pedras. Então ficou muito mais brincada. Bom, no Neolítico também surgem as primeiras construções, né? As primeiras arquiteturas, arquitetura primitiva. E essa arquitetura primitiva, existem alguns nomes, né, que são dados, são sei lá, 10 nomes, 8 nomes, 10 nomes que são colocados. Mas os mais conhecidos são a forma que eles colocavam essas pedras, essas formas, para criar um tipo de proteção. Né? São eles o Meni, o Domien e o Crommelech. Olha só. E como é que eu vou me lembrar disso na prova, professor? Ô Lula, diga aí como é que eu vou me lembrar disso. Bom, o jeito é fazermos a analogia, né? Por exemplo, o Meni. O que é o Meni? O Meni, você pega o menu lá quando você for comer o seu sanduba, lá no cebozão, aí você diz assim, bom, eu tenho aqui no menu, eu tenho sanduíche de queijo, sanduíche disso, sanduíche daquilo, aqui tem um refrigerante. Vejam, tá um atrás do outro, não está? Um atrás do outro, um embaixo do outro. Pois é, o formato Meni, eles usavam pedras, né, para poder fazer essas criações, criações arquitetônicas iniciais, e colocavam uma pedra, né, não uma pedra, né, um negócio grande lá. E eles colocavam uma pedra ao lado da outra. Veja, Meni, uma embaixo da outra, uma ao lado da outra, ok? Meni, uma ao lado da outra, uma pedrazinha ao lado da outra. Se bem que até hoje eu não sei para que servia colocar uma pedra vai ver, quando o tigre vinha, ele se escondia assim atrás da pedra e passava para, né, pica-pau, ficar uma atrás da outra. Bom, esse é o formato Meni, tá certo? Existe também o segundo formato, que é o Domen. Você já assistiu o Domo, né? Um seriado que tem, que é um local que é protegido por uma redoma. O Domen é mais ou menos isso mesmo, né? Eles colocavam uma pedra em cima, deitada na horizontal, e colocava depois, na verdade, colocava primeiro as pedras embaixo, né? Pedras pontiagudas embaixo, e depois colocava uma pedra em cima, como se fosse um domo, né? Domien, domo. Ok? Dá para se lembrar melhor agora? Falta agora o Crommelech, caramba. O Crommelech era uma forma arredondada de se colocar essas pedras. Colocavam as pedras arredondadazinhas e colocavam a pedrona em cima.
Ok, pessoal? Bom, eu acho que é isso para essa primeira fase. Daí daqui para frente a gente vai ver outros tipos de arte, né? Arte fenícia, arte egípcia, grega, romana, e até chegar no Enem, tá certo? Boa prova, pessoal. Vamos em frente. Tchau!